o preconceito era muito grande. Quando nós chegávamos, o pessoal dizia assim, isso é coisa de negro. Chegou a coisa de negro. Infelizmente, no Brasil ainda há um grande preconceito. Doer na pele, o cara chegar de longe, ficar olhando a gente assim com aquele olhar de desdém, aquela... você vai assistir isso? Isso é coisa de negro, os caras tudo analfabeto, sabe nem falar assim mesmo. A melhor capoeira que eu vi em toda a minha vida, chamava-se Arthur Emídio de Oliveira. Em um piscar de olhos, ele já não estava mais na tua frente, estava aqui do teu lado para te derrubar. A capoeira mais rápida que eu já vi em toda a minha vida. Então ele chegou aqui no Rio como lutador de luta livre. Luta livre, né? Vale tudo. Virar de São Paulo ele já tinha ganho, acho que umas 4 lutas, e aqui também ele tinha ganho luta. Aí ele veio apostando na luta. Tanto que eu tinha vários retratos, eu vi vários retratos dele, sem camisa, na praia, em tudo que era lugar. Ele veio mesmo apostando na luta livre. Luta livre. O que sabemos é que o Arthur Emídio veio para o Sudeste, a primeira vez para São Paulo, para uma luta, né? O que ele contava é que ele viu em jornal reportagens sobre lutas, né? Então ele foi participar de uma luta de ringue, né? Em São Paulo primeiro, já eu acho que foi em 49, e assim que ele também veio para o Rio de Janeiro, a primeira luta dele foi, se eu lembro bem, em 1953. Então ele enfrentou vários lutadores aqui no Rio de Janeiro, o Robson Gracie e também um aluno do Senhorzinho, o Dolph Hermani, lutou também contra o Edgar Duro, enfim, vários lutadores, a maioria deles de jiu-jitsu, de luta livre. Aqui que era a praça, Aqui, ó. Era aqui, ó. Aqui, isso aqui é a Avenida dos Democráticos. Avenida Democráticos, 1313. Aqui foi o primeiro lugar onde Arthur Emídio veio. Depois que ele venceu a luta com o Edgar Duro em São Paulo, né? Saiu de Itabuna, foi para São Paulo, lutou e veio. E aqui, ali em cima, era a academia do Valdo Santana. Era o Valdo Santana, Valdemar Santana, o Osvaldo, que era a academia, o dono mesmo do negócio era o Osvaldo, eram os irmãos. Essa farmácia aqui, a farmácia Rio Novo, essa farmácia já existia. Lá nos fundos dela
tem um quartinho onde Arthur Emídio morou 20 anos. Arthur Emídio morou 20 anos aqui no fundo desse quintal. Então daqui é que ele saiu para a academia dessa rua aqui de trás. Aí sim é que começou, aí ele só fazia capoeira. Aqui, ó, Manuel de Moraes, número 47, bairro Higienópolis. Exatamente atrás de onde nós estávamos, aqui que foi a primeira academia do mestre Arthur Emídio. Aqui, Manuel de Moraes, 47. Aqui era a academia do mestre Arthur Emídio. Aqui chegava Arthur Emídio, Paraná, Mucugê, Leopoldina. Mário Buscapé estava servindo o exército. Saía do quartel, ainda com a roupa, com o uniforme do exército, né? Entrava naquela portinha ali, pegava a gandola, botava nas costas da cadeira e ia treinar capoeira com Arthur Emídio aqui. O Arthur nos levou a fazer a primeira exibição na televisão, em 1957. O Haroldo Costa foi o produtor. TV Rio, a TV ainda era preta e branca, ainda não era cores, preta e branca. Quem quiser tá lá, deve estar lá guardado, arquivado, tá lá. Eu, Arthur Emídio, final de Djalma, Paraná, no birimbau, foi o maior tocador de birimbau. E o Arthur, aqui no Rio, procurou organizar, e daqui do Rio é que saiu a capoeira para o mundo. A capoeira aqui no Rio começou a ter divulgação através do Arthur e no mundo. Ele levou a capoeira para o mundo. Foi ele que levou a capoeira para o mundo. E daí foram outros mestres para lá, e aproveitou esse ensejo que o Arthur já tinha deixado na América e na Europa, e hoje a Europa toda faz capoeira, né? Arthur Emídio de Oliveira faz parte de uma geração de mestres baianos, né, que vieram para o Rio, como o Roque, o Paraná, o Mário Bonfim. É da mesma idade mais ou menos que o Caiçara, também na Bahia. E ele vem depois de uma outra geração de mestres importantes que nasceram mais no início do século, né, como o mestre Paraná, o mestre Onça Preta, que tiveram importância aqui grande no Rio de Janeiro, o Valdemar na Bahia e muitos outros. Uma outra contribuição importante do Arthur Emídio foi que ele levou a capoeira para o palco. Eu acho que ele foi um pioneiro nisso, né? Os shows com capoeira, inclusive ele viajou para o exterior, ele tem fotos, né, de Acapulco, no México,
Estados Unidos, Portugal, foi para vários países mostrando a capoeira. Então é bastante pioneiro nisso também. Para a disseminação da capoeira e do seu estilo de capoeira no Rio, São Paulo, no resto do Brasil e no mundo. Ele deixou um legado muito importante, né, de mestres que, por sua vez, também formaram outros mestres, que também já formaram outros mestres, ou seja, tem assim um grande número de capoeiristas hoje em dia que se reclamam da herança e da ancestralidade do Arthur Emídio.